Seja bem-vindo, deputado. Obrigado por estar participando do programa. Valeu, Yuri, Renato, Sinara. Prazer estar com Bom vocês dia. aqui. Todo mundo que está acompanhando. Bom dia. Bom dia, Glauber. Boa tarde já, né? Boa tarde já mudamos aí. O Glauber, imagino que você esteja aí repleto de informações para a gente. Afinal de contas, é o seu estado que novamente volta ao noticiário, novamente com a prisão de um presidente da Assembleia Legislativa, acho que é o quarto nos últimos anos, se eu estiver errado, você me corrige. Quase todos os governadores que passaram pelo Palácio da Guanabara também foram presos, acho que com exceção da Benedita da Silva, e não sei se também da Rosinha Garotinho, que acho que não foi presa, né? E eu queria que você falasse desse novo capítulo dessa novela que está ficando longa já, né? Quais são as relações aí? Ontem eu falei que era um pouco uma quadrilha, mas naquele sentido de quadrilha de festa junina, misturado com quadrilha de quadrilheiros, mesmo bandidos, porque aquela fulano amava Beltrano, que amava Ciclano, que amava, né? Então, assim, começa com o Cláudio Castro, né? E o Bolsonaro, que indicaram o Rodrigo Bacelar para ser o presidente da Assembleia Legislativa e depois convencerem o vice a ir para o Tribunal de Contas, se não me engano, para que o Bacelar, assumindo o mandato, virasse governador. O Bacelar, que era amigo do TH Joias, o TH Joias que foi avisado pelo Bacelar do esquema do Comando Vermelho. O Cláudio Castro, que foi lá combater o Comando Vermelho e matou 120 e poucas pessoas na Penha e no Alemão. E agora o Bacelar, que está preso, e o Cláudio Castro, que combatia o Comando Vermelho, fica como, Glauber? Que respondem a um processo conjuntamente no Tribunal Superior Eleitoral por desvio de recurso, abuso do poder econômico político, no caso do CEPERS, que o Cláudio Castro sabia que essa votação, esse julgamento final estava para acontecer com uma tendência de condenação, e ele marca a operação exatamente antes do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral como uma tentativa também de constrangimento do tribunal. No Rio nem está precisando ter muitas informações privilegiadas, né? Porque os assuntos são públicos, notórios, estão nos veículos de comunicação. A operação da Polícia Federal em conjunto com a operação da Polícia Civil, esse é um elemento que eu acho interessante de ser colocado, porque eu não vi nenhuma coletiva de imprensa, nem nenhuma manifestação nas suas redes sociais, nem do Cláudio Castro, nem do secretário de Segurança Pública do Rio, nem do secretário de Polícia Civil, nem do secretário de Polícia Militar. Teoricamente, numa operação que de fato fosse conjunta, essas autoridades deveriam estar numa mesa. Não é isso que eles fazem normalmente? Dando entrevista, respondendo às perguntas? Ou será que só colocaram o nome na operação, que era de fato da Polícia Federal, para não ficarem ainda mais mal na fita, tentando se salvar dos desdobramentos que vêm por aí? O Cláudio Castro e o Bacelar, eles têm uma relação de parceria, para ser suave na palavra, né, na designação desse compadrio, que fez, inclusive, com que o Bacelar fosse escolhido até muito pouco tempo como pré-candidato a governador do Cláudio Castro e da família Bolsonaro. Houve ali um ruído entre eles, porque o Cláudio Castro viaja e o Bacelar, então, demite um apaniguado da família Bolsonaro, que é o Washington Reis, que foi prefeito de Duque de Caxias. E no retorno de Cláudio Castro, então, ele dá uma declaração também, o Bacelar. Aqui eu tenho coragem, aqui não é Cláudio Castro, não, né? Ou seja, dando a entender que com Cláudio Castro, os outros deputados do esquema mafioso faziam o que queriam, e com ele não, que ele iria manter ali
a ordem do sistema de articulação entre eles. No retorno, eles têm ali um desentendimento, mas as notícias dão conta que eles voltaram a se entender com muita ênfase, inclusive por conta do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Independentemente das divergências pontuais, a verdade é que fazem parte de um mesmo grupo político e um grupo muito perigoso. Eu falei isso no momento em que Cláudio Castro fez a chacina, e aí disseram que eu estava exagerando. Ontem eu repeti no plenário da Câmara dos Deputados, e deputados da extrema-direita vieram também tentar me constranger. Eu vou falar aqui o que disse aquele dia que repeti ontem. Cláudio Castro toma café da manhã, almoça e janta com crime organizado. Glauber, tudo bom, querido? Tudo bom, Sinara? É incrível, né? É incrível, Glauber. Eu estava falando aqui mais cedo, como o Bolsonaro está sempre a 1 grau de separação do crime, né? Eu acho que essa história do Bacelar, do TH Joias, né? A gente sabe que o Bolsonaro facilitou a compra de armas. Para mim, isso daí é só a ponta do iceberg que vai sair das ligações do bolsonarismo com o crime organizado, você não acha? Acho. Está cada vez mais demonstrado que essa turma é capaz de fazer qualquer coisa. Se o Bacelar, de fato, vier a entregar quem são os seus cúmplices e aquilo que articulou como relações no estado do Rio de Janeiro, ainda tem muita informação para sair daí, envolvendo o próprio Cláudio Castro e as relações estabelecidas com a família Bolsonaro no estado. Ô, Glauber, com esses novos desdobramentos, né? Inclusive, em maio, o Bolsonaro falou que o Bacelar seria o candidato dele ao governo do estado do Rio. Como que você está enxergando o processo de quem será o nome do bolsonarismo para concorrer com o Eduardo Paes e com os outros candidatos no Rio ano que vem? Tem 2 cenários diferentes que se desenham. O primeiro cenário, o cenário anterior à chacina, era, e anterior também a essa divergência com o Bacelar demitindo o Washington Reis, o Bacelar era o candidato do Cláudio Castro e, consequentemente, da família Bolsonaro. Cláudio Castro, o Bacelar, inclusive, no exercício do mandato como governador do cargo, quando o Cláudio Castro estava viajando, recebeu lá o Flávio Bolsonaro numa visita na região dos Lagos do Rio. Inclusive tem imagens circulando sobre isso, onde estava presente também o próprio TH, né? Ou seja, estava junto também nessa visita. Então o Bacelar era esse candidato. Se desenhava um cenário onde Eduardo Paes era o candidato, a partir das relações que construiu na prefeitura. O Bacelar era o candidato do Cláudio Castro e da família Bolsonaro, e o PSOL terá uma candidatura também ao governo do estado, porque nem caminha com o Cláudio Castro, nem com Eduardo Paes. A partir dessa desavença, onde o Bacelar passou a considerar a possibilidade, inclusive, e as especulações dão conta disso, de ocupar um outro cargo, talvez no Tribunal de Contas do Estado, preocupado vendo que a sua campanha não se alavancava e preocupado também com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, se criou um hiato ali em determinado período de quem seria esse candidato da família e do Cláudio Castro. A partir desse momento, houve uma aproximação do Eduardo Paes com a turma do PL, consequentemente, com o governo Cláudio Castro. Isso fez com que o Valdemar da Costa Neto desse uma declaração pública, dizendo que lá no Rio a turma deles gostaria de caminhar com o Eduardo Paes, que não tinha problema, que era muito difícil tirar a vitória dele, e a presença do Eduardo Paes na filiação ao PSDB do deputado Luciano Vieira, onde ele faz afagos ao PL, cita diretamente o Altineu e esse que foi o ministro da Saúde, Bolsonaro, me fugiu até ao Pazuello,
E ele diz, né? Ele diz com todas as letras. Ele fala, olha, estão falando aí de com quem que é essa aliança? Essa aliança é em amor ao nome do Rio, citando a aproximação que ele estava tendo com o PL. Bom, vem a chacina. Com a chacina, na minha avaliação, tem 2 caminhos distintos que podem dar em 2026. O primeiro caminho é o Cláudio Castro se sentir tão fortalecido, ele estava em 4º lugar para o Senado, na pesquisa GERP que saiu. Em primeiro lugar estava o Flávio Bolsonaro, em segundo lugar a Benedita, em terceiro o Molon, em 4º Cláudio Castro. Aparentemente, numa última pesquisa, o Cláudio Castro sobe e empata agora com o Flávio Bolsonaro. Se ele se sentir muito forte, ele poderia, eventualmente, lançar uma candidatura de um cara da sua confiança da área de segurança pública. Cogitava-se o nome do secretário de Polícia Civil, que provavelmente seria o seu candidato. Agora, se ele sente, como eu acho que é o cenário de hoje, que não está tão forte assim, a tendência é ele buscar fazer aquela aliança que está sendo costurada e buscada pelo próprio Eduardo Paes, com um acordo formal ou informal que diga basicamente o seguinte: você não nos atrapalha para a candidatura ao Senado, Eduardo Paes, e eles não atrapalham a candidatura do Eduardo Paes para o governo do estado do Rio de Janeiro. Ontem foi ofuscado, inclusive, com tudo que aconteceu com a operação da prisão do presidente da Assembleia Legislativa, uma entrevista dada pelo vice-prefeito do Eduardo Paes, o Eduardo Cavalieri. Ele deu uma entrevista de página inteira para o jornal O Globo. E a entrevista ia exatamente nessa linha. Fazia críticas à forma como o PT tratava a questão da segurança pública, citava nominalmente a Benedita e o Freixo e chamava a chacina realizada pelo Cláudio Castro de um sucesso. Quem conhece a política do Rio sabe que o vice-prefeito ele não tem qualquer autonomia para fazer isso. Ele fez isso como uma articulação do Eduardo Paes. O Eduardo Paes colocou ele para dar essa entrevista. E aí você pode se perguntar, não, mas isso foi a interpretação do jornalista, não foi exatamente isso que ele disse. Eu tomei o cuidado, para não falar nada sem comprovação, de entrar na página do vice-prefeito. E ele publica a entrevista na íntegra, ou seja, ele reivindica a entrevista como algo que ele falou, que ele disse. Ali, quem quiser entender essa movimentação, basta dar uma olhada ali, que vai ver o que eles estão tentando fazer. Agora, do mesmo jeito que a chacina mudou o cenário, provavelmente a prisão do presidente da Assembleia Legislativa e seu afastamento pode mudar novamente, né? E essa entrevista dada pelo vice-prefeito de manhã pode ter ficado velha à tarde. Ia falar isso. Será que não ficou velha essa entrevista? Porque o que vai acontecer agora com essa prisão do Bacelar ainda está sem condições de administrabilidade, né? Ele pode delatar? Eu não sei, acho que talvez ele não, mas o TH Joias pode delatar, né, Glauber? É um cara que, digamos assim, ele é um bagrinho perto do Bacelar, né? Ou eu estou enganado? O Bacelar é uma figura muito poderosa, né? Determinar ali qual é o quilate de poder de cada um, eu tenho dificuldade em te precisar. Agora que o Bacelar... Desculpa te interromper, e também tem a sucessão do Bacelar, porque quem assume, se não me engano, é um deputado do PL, a presidência da casa, e de Maricá, né? Um deputado do PL de Maricá. O irmão do prefeito, que já foi deputado federal, Delaroli, né? Ele assume, então, a presidência da Assembleia Legislativa, é isso mesmo, né? Agora, o Bacelar é um sujeito tão poderoso, mas tão poderoso, que chamado a ir à sede da Polícia Federal, ele não só vai, como leva dentro do seu carro mais de R$90 mil, sem se preocupar com qualquer tipo de ação contra ele. Ou seja, ele tinha certeza de que poderia passear por ali com muita tranquilidade, com esse volume de dinheiro dentro do seu veículo, que o levou à Polícia Federal, né? Olha só.
É isso é um escândalo, né? O PL ganhando a presidência da Assembleia Legislativa, isso fortalece o grupo do Bolsonaro ou esse cara é descolado deles? Ele é muito ligado ao Cláudio Castro? Como é que fica ali? Porque ele tem 1 ano aí de mandato, né? Esse cara eu te confesso que não conheço, tá? Mas eu conheci o irmão dele, que foi deputado federal aqui em Brasília. É uma figura típica da bancada da bala da extrema-direita, né? O irmão que é prefeito de Itaboraí. Como é que ele chega a ser prefeito de Itaboraí? Ele é de Maricá. Só que em Maricá não existia espaço político para que a família Delaroli conseguisse alçar algum cargo no executivo. Eles não conseguiam fazer isso. E ele faz um acordo, então, com o Quaquá, vai para Itaboraí. Lá, então, em Maricá, eles eram opositores. Ele vai para Itaboraí e conta na eleição da prefeitura com o apoio do Quaquá e utilizando o argumento que faria em Itaboraí o que foi feito em Maricá, ou seja, a vitrine de políticas sociais realizadas em Maricá, ele faria em Itaboraí. Depois que o Delaroli assume a prefeitura de Itaboraí, eles rompem. O Quaquá e o Delaroli rompem, mas ele foi prefeito a primeira vez com esse apoio. Ele é reeleito com muita facilidade. Itaboraí vivenciava prefeitos que saíam com uma avaliação muito ruim. Teve todo o escândalo do Comperj acontecido na região, obras não finalizadas, uma ampliação de população muito grande. E, a partir daí, ele conseguiu fazer pontualmente algumas coisas, obras, e monta uma estrutura de poder onde ele é reeleito com facilidade. Respondendo à tua pergunta, o irmão dele, que é o prefeito de Itaboraí, é uma figura típica da bancada da bala que ganhou poder em Itaboraí a partir do momento em que se reelegeu com facilidade num município que tem uma relevância estratégica no estado do Rio de Janeiro devido à presença do Comperj da refinaria ali. Muito bem. Yuri, Sinara? Eu quero perguntar, eu posso mudar um pouquinho de assunto? Eu queria que o Glauber falasse um pouquinho sobre essa revolta dos coxinhas lá, o Hugo Mota e Alcolumbre lá no Senado, né? O Alcolumbre agora, toda vez que fala, tá com a cara travada de raiva, né? Como é que você está vendo isso, Glauber? O Alcolumbre, ele quer indicar o ministro do Supremo, ele quer usurpar do Lula, né? Ele acusou ontem o Gilmar Mendes de tentar usurpar a prerrogativa do Legislativo, mas ele quer usurpar a prerrogativa do Executivo, querendo indicar ministro do Supremo, fazendo chantagem. Não está fácil não, hein? Isso é uma pressão que os representantes do Congresso, né, as figuras que têm muito poder no Congresso Nacional, em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre fazem, né? E sempre fizeram, né? Não foi diferente, por exemplo, com a indicação do ministro Nunes Marques, né? Ninguém duvida, e estou falando isso porque é um fato notório, da ampla influência que se teve do Congresso Nacional para que essa indicação pudesse acontecer. Tanto é que eles passam por uma sabatina, e normalmente quando vão para a sabatina, a coisa já está mais ou menos ajeitada previamente, porque já foi feita uma articulação que envolveu diretamente lideranças fortes do Congresso. Mas, sem dúvida nenhuma, a prerrogativa de indicação dos ministros do Supremo é do presidente da República, né? E, aparentemente, nesse caso, da indicação do ministro da AGU, Messias, não houve a combinação esperada por parte do presidente do Senado Federal, que preferia a colocação de um aliado seu. Agora, a indicação de um ministro da Suprema Corte, ela não pode ficar determinada pelo grau de afinidade que o futuro ministro tenha com o senador Y ou Z, né? Tem elementos que precisam ser avaliados com profundidade para que essa indicação se dê. Eu não sei qual vai ser o resultado dessa história. Aparentemente, a sabatina fica realmente para o ano que vem. E eu te confesso, Sinara, que nesse vai e vem das articulações congressuais, da conciliação que é feita aqui ou acolá para a indicação desse ou daquele nome, apesar de já estar há algum tempo na Câmara,
a minha experiência é muito pequena. Tem gente com muito mais conhecimento e profundidade para poder dar uma explicação ou fazer uma avaliação crítica mais aprofundada de quais podem ser os desdobramentos dessa indicação. Agora, é evidente que uma preocupação, na minha avaliação, a gente tem que ter, que é a extrema-direita se colar com essa movimentação de partidos do chamado Centrão para estabelecerem uma revanche sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem responsabilizado os golpistas de plantão. Nesse momento, com todas as diferenças que a gente possa ter com decisões do Supremo Tribunal Federal, eu, por exemplo, quando se trata das questões econômicas, né, decisões supremas, eu, por exemplo, sou completamente contra e faço campanha contra a chamada escala 7x0, a pejotização, mas nós temos que defender o Supremo contra as investidas golpistas. Isso nós temos que fazer, né? E nesse caso, essa aliança Centrão e Supremo, Centrão e extrema-direita, ela é extremamente perigosa, porque ela não envolve só uma anistia ou blindagem a golpistas, envolve também a investida necessária e justa realizada pelo ministro Flávio Dino no que diz respeito ao sequestro do orçamento na questão das emendas. Ô, Glauber, fala, Yuri, fala você que você Eu ia perguntar justamente nesse sentido das emendas, que é o seguinte, né? A gente está tendo agora a CPMI do INSS e, enfim, todos os desdobramentos estão acontecendo, inclusive a gente acabou de ter a confirmação do Zema sendo convocado na CPMI do INSS. Eu sei que a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: estão tentando reviver o discurso anticorrupção, o discurso lavajatista através da CPMI do INSS. Mas o que há de mais graúdo nos recentes escândalos de corrupção que têm sido desbaratados pela Polícia Federal são esquemas das emendas. Eu queria que você avaliasse para mim qual que é a movimentação do Hugo Mota, do Alcolumbre, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, para tentar se blindar nesse sentido. Yuri, primeiro, na minha avaliação, essa investida da extrema-direita, tentando recuperar o recurso de enfrentamento, o discurso do enfrentamento à corrupção, ela não cola, né? A extrema-direita sempre precisa da cloroquina da vez, né? É a cloroquina, é o discurso de enfrentamento à corrupção, que mesmo hipócrita conseguiu aglutinar uma parte dessa base, é o discurso nacionalista e pela soberania, que é também hipócrita, e eles conseguiram aglutinar sua base. Foi agora o discurso da anistia. E por que na minha avaliação não cola? Porque o discurso da anistia, por que ele se perdeu? Porque eles colaram ele junto com a PEC da blindagem. Quando a PEC da blindagem foi derrotada, a anistia ela perde tração conjuntamente. E aí a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, a matança tocada por Cláudio Castro, ela não foi só localizada. Ela teve como objetivo também, além de blindar e salvar o Cláudio Castro, das relações internacionais com os Estados Unidos, eu vou chegar lá, foi de aglutinar essa extrema-direita para a cloroquina da vez. E a cloroquina da vez passou a ser o quê? A matança. Grupos e organizações criminosas brasileiras tendo que ser consideradas terroristas. Pega uma entrevista que deu o Alan dos Santos num debate que fez, se eu não me engano, com o Breno Altman, e você vai ver lá, ele repete esse discurso que está sendo o tempo inteiro repercutido pela extrema-direita brasileira. É a cloroquina da vez. Então, por que eu acho que não cola? Não cola porque eles perderam essa bandeira. Mesmo que fosse hipócrita, eles tinham a bandeira, eles perderam a partir da votação que deram na PEC da blindagem e da relação lambuzada com as emendas parlamentares. Eles perdem a bandeira do Brasil com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando e atacando o Brasil. Eles perdem o discurso de enfrentamento à corrupção a partir do que fizeram com a PEC da blindagem. Eles perdem o discurso da anistia com a PEC da blindagem amarradinha ali também na PEC, a anistia amarradinha na PEC da blindagem. Eles tentam, então, agora reativar isso com o discurso da matança. Eles podem perder, e muito provavelmente perderão esse discurso a partir do desdobramento dessas investigações que vão chegar diretamente no Cláudio Castro
e na sua relação com organizações criminosas. E aí bate o desespero. Essa turma do PL está completamente lambuzada na questão das emendas. Eles são os que mais indicam emendas do orçamento secreto. Agora, tem uma questão que precisa ser denunciada coletivamente. Tem uma decisão do ministro Flávio Dino que diz que não pode haver indicação de emendas parlamentares sem a definição de quem é o autor da emenda. Numa legislação aprovada no Congresso Nacional, mais uma vez, houve uma migração do que era emenda RP2 e RP9, ou emenda de comissão, dizendo que o líder partidário pode ser o indicante da emenda sem a definição de quem foi o verdadeiro parlamentar que fez isso. Isso está válido, isso está acontecendo. Nós já entramos com todas as medidas no Supremo Tribunal Federal. A nossa expectativa é que isso tenha consequência e que acabe de maneira definitiva com essa história de emenda sem transparência, o que é, de fato, um escândalo. Eu não estou ouvindo. Vai. Finalizar aqui, queria que você falasse um pouco sobre, atualizando, eu sempre te pergunto isso quando você vê aqui, o teu caso lá da cassação, né? E, inclusive, à luz dos últimos acontecimentos, né? Do Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ramagem, que tais? Então, Rovai, Eduardo Bolsonaro teve a sua cassação negada no Conselho de Ética. Ramagem teve o caso dele, uma anistia temporária votada e aprovada no plenário da Câmara. Carla Zambelli teve o relatório pela manutenção do seu mandato apresentado pelo deputado Diego. Se nada disso tivesse acontecido e todos eles tivessem sido cassados, que é o que mereciam, porque aí sim tem justo motivo, não daria para fazer uma comparação com o caso que eu respondo, que é defender a honra da minha mãe, mostrar e denunciar o orçamento secreto e bater de frente com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas, com tudo isso que eles vêm fazendo, de blindagem em relação a esses outros parlamentares, vai ter uma cassação, no meu caso, ou seja, é muito revoltante ver a votação do Conselho de Ética e ver o relatório apresentado na CCJ, quando esse mesmo Conselho se decidiu para que eu fosse cassado e silenciado. Mas estou olhando para frente, na expectativa de que essa injustiça não se opere, mas sempre com o olho aberto. E se tiver que fazer tudo de novo, se tivesse que fazer tudo de novo, faria, né? Em todas as reuniões do Conselho de Ética tinha movimento social organizado, mobilizado lá nas reuniões. Depois disso foram quase 9 dias de greve de fome. Em 1 mês e 18 dias eu percorri 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. De sexta a terça-feira, percorri 28 municípios numa caravana até Brasília. Teve passeata dentro da Câmara dos Deputados contra a perseguição política. Então, eu só tenho a agradecer a solidariedade das pessoas, que é o que fez com que eu hoje estivesse exercendo o mandato de deputado federal. Na minha avaliação, esse foi o fator decisivo para que não fosse colocada a cassação no plenário, mas combinado com eles mais 2 fatores. Uma divergência tática entre o Lira e o Hugo Mota. O Lira queria a cassação de qualquer maneira e o Hugo Mota, por divergências táticas com o Lira, foi se afastando da posição política dele, e eu acho que isso tem a ver também com a realidade política da Paraíba e essa conjuntura, ou seja, como é que você vai justificar a cassação de um mandato quando os caras que sequestraram a mesa diretora em combinação com o Eduardo Bolsonaro até hoje não tiveram votada sequer uma suspensão? Quando você teve blindagem de Ramagem, quando você teve Carla Zambelli, que tinha uma designação do Supremo que era de imediato desligamento, ainda com parecer favorável dela na CCJ, Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética e companhia. Então, estou confiante de que esse cenário vai... em relação ao meu caso, não vai adiante, mas estou com o olho aberto e, se for necessário, a gente mobiliza tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para fazer o enfrentamento em relação a essa questão.
Muito bem, Glauber. Muito obrigado aí, boa sorte, bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Sei que você já chegou no Rio, né? Você estava voltando de Não, Brasília. ainda estou em Brasília, ainda estou em Brasília. Ah, tá em Brasília? Eu achei que você estava no voo ali, porque quando eu falei com a tua assessora. Então, tudo de bom aí, meu irmão. Bom final de semana para você, já está chegando. Obrigado, Rovai. Obrigado, Yuri. Obrigado, Sinara. Até breve. Glauber, eu sei que você é do Rio, mas que se você é casado com uma pessoa de São Paulo, quem sabe vocês não vão estar em São Paulo no sábado. Se vocês estiverem, tem festa da Fórum rumo aos 25 anos, lá no Algênia, que você conhece provavelmente. Vai ser um festão, estamos esperando umas 500 pessoas, então vocês estão convidadíssimos aí, o casal mais é o hit do congresso aí, Sâmia e Glauber. Gostam de uma baladinha que eu sei, quando tem o Vale Night. Já gostei mais, já gostei demais. Hoje em dia, com filhote, com 4 anos, o principal... Tem que arranjar um Vale Night. O principal divertimento hoje é escolher um filme em alguma plataforma, mas eu demoro mais tempo escolhendo filme, porque quando boto em 5 minutos já estou dormindo, né? Essa é a realidade atual, mas adoro tomar uma cerveja, e estando aí em São Paulo, vamos aí dar um abraço em vocês, vai ser um prazer. Obrigado e parabéns. Tá? Abraço, irmão, tudo de bom. Um abraço grande, até breve. Até breve.